Meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão assistir essa live, mas pra galera que tá ao vivo, boas noites, excelentes noites, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos à live do Play, bebê. Sim, senhoras e senhores, live do Play especial. E antes de começar a live do Play, vocês já sabem o que é que a gente faz, né? Vocês já sabem o que é que a gente faz. A gente quer saber de onde vocês estão. De onde vocês estão falando? Então faz o seguinte, após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Tá na hora dos alôs e eu nem cobro por alô, viu? Nem cobro por alô, então cuida. Fala aí de onde é que você fala. Já tô vendo que tem uma galera boa aqui, ó. Rosimeire tá por aqui. Deixa eu ver mais quem. Lara tá por aqui. A galera de Barras, do Piauí, tá por aqui. Francisca. Aurora, Ceará. João Pinheiro, Minas Gerais. Fortaleza. Áurea. Aurélia. Muito bom. A galera de Jaguaquara, Bahia. Terra da Onça. Mossoró, Rio Grande do Norte. A galera do Paraná. A galera de Brasília. Alagoas, Rio de Janeiro. Eita, quanta gente boa. Severino, na Paraíba, Petrolina, em Pernambuco, Campo Redondo, no Rio Grande do Norte, a galera do Piauí, a galera de Fortaleza, Mulungu, Ceará. Ô, rapaz, tem gente do Brasil inteiro por aqui. Sejam muito bem-vindos. A galera de Campo Grande também, no Mato Grosso do Sul. Tem uma galera de peso por aí, a galera do Mato Grosso, o Filipão do Mato Grosso tá por aqui, a galera do Ceará como um todo, Lagoa Grande, Pernambuco, meu Nordeste sempre marcando presença especial na live do Play. É, sim, de verdade, muito bom. Oh, meu tio também tá aqui, óbvio, ele tem que entrar, ele tem que fortalecer a guia, né? Maracás, Bahia, Arley Fontes, um beijo, meu tio, te amo. Beijo pra Mema Velame que tá por aí também, minha mãe, tá todo mundo por aí que eu tô ligado. Pronto, meu povo, seguinte, a gente chamou a live do Play hoje para vocês conhecerem um pouco sobre essa história do socorrismo. Sim, senhoras e senhores, dia 11 de julho é o dia que se comemora o Dia do Socorrista. Dia do Socorrista. E eu chamei essa live do Play aqui exatamente para a gente bater um papo, trocar uma ideia sobre o que de fato é o socorrismo, sobre como a gente pode, né, pensar no socorrismo de forma adequada, não é? Que não abranja tudo assim, né? Que não seja aquela coisa heróica, porque socorrismo não tem nada a ver com heroísmo. Tem a ver com socorro. E o socorro, para ser dado, ele não necessariamente precisa ser por um profissional de saúde, mas ele precisa ser dado de forma adequada, beleza? Porque existe um gap muito grande entre o socorrismo e o heroísmo. Então é importante que a gente entenda algumas coisas, né? Consiga concatenar algumas diferenças e compreenda, né, o que é de fato esse socorrismo, o que é de fato ser um socorrista. E para isso, óbvio, evidentemente, vou utilizar qual história? A minha história. Eu fiquei devendo para vocês a minha história de vida dentro da emergência, a minha história de vida dentro da profissão. E tô aqui agora para contar para vocês sobre a minha história, um pouco da minha história dentro da profissão, dentro do socorrismo, dentro do contexto como um todo. E aí é interessante que tem gente que está em pontos, né, diferentes da história de vida, então você consegue encontrar pontos em comum entre a minha história, com toda certeza, entre a minha história e a sua história vão ter pontos em comum. Então é por isso que é tão interessante a gente bater papo aqui, né, discutir. E na live do Play, para quem tá chegando e não conhece a live do Play, saiba que, ó, os comentários não serão desativados justamente para você poder trocar informações comigo, trocar ideias comigo aqui, ó. Pronto. Bom, eu sou do interior da Bahia, certo? Sou do interior da Bahia. Estudei desde muito cedo, trabalhei desde muito cedo também. Sou filho de uma professora do estado, tá certo? A professora tinha 40 horas no estado e tem uma irmã, né? E desde muito cedo sempre quis minhas coisas, sempre quis trabalhar. Minha mãe tinha uma barraca na feira, né? Porque professor do estado, né, meu querido? Ó,
a verba era complicada na época. A verba era muito baixa, diga-se de passagem, para não dar os pontos, os valores. Para não dar os valores, né? A verba era muito baixa. Professor, baixa a quanto? Baixa ao ponto dos 2 filhos da professora conseguirem bolsa de 100% no ProUni. Para vocês terem uma ideia, o valor era tão baixo que os 2 filhos da professora, os 2 conseguiram bolsa de 100%. Porque o valor era uma coisa meio esquisita, um negócio estranho. Então, desde muito cedo fui muito estimulado e incentivado a estudar por minha mãe, que era professora. Foi minha professora, né? Quem teve a experiência de ter a mãe como professora sabe muito bem como é. Foi minha professora e exigia pra caramba de mim, mas eu só tenho a agradecer. E fui estudar muito cedo também num colégio interno, né? No Instituto Federal, aqui na Bahia, né? A gente chama de IFBA. E assim, tem Instituto Federal no Brasil inteiro, né? E desde muito pequeno, desde muito novo, aprendi o valor do trabalho muito cedo. Minha mãe trabalhava de segunda a sexta na escola, com 40 horas. E sábado, 5 da manhã, a gente acordava para colocar uma feira, para colocar uma barraca na feira lá da cidadezinha onde a gente morava, Lajedo do Tabocal, é do lado de Maracás. Minha família mora em Maracás, mas eu tenho grandes amigos, irmãos lá em Lajedo também. Morei minha infância inteira lá em Lajedo do Tabocal. Aí, 5 da manhã, cara, do sábado, minha mãe trabalhava de segunda a sexta, né? Eu estudava, e no sábado, ainda 5 da manhã, a gente acordava para colocar barraca na feira. E aí a barraca era pesada, né? Eu era muito pequeno, não conseguia, não tinha força para empurrar o carrinho, né? Para levar para feira. E aí tinha um senhor que ia lá na Seu Divá, um saudoso Seu Divá, e ia lá em casa buscar buscar a barraca de minha mãe. E aí acordava, tal, ia pra feira, arrumava a barraca. Depois que arrumava a barraca, tipo 6:30 da manhã, aí eu descia, ia pra debaixo da barraca e dormia até umas 8, mais ou menos, né? Dormia ali mais 1h30 debaixo da barraca ali, que minha mãe já tava vendendo, né? E eu ficava ali debaixo da barraca descansando um pouco mais, porque acordava muito cedo. E aí, isso desde que eu me entendo por gente, tá? A partir dos 3, 4 anos de idade já era mais ou menos isso aí. E ao longo do tempo a gente foi, né? E aí fui ficando um pouco mais velho, tal. E aí comecei a vender na barraca de minha mãe também, tal. Mas aí, né? O valor não entrava, não voltava, não tinha retorno. E aí com 10 anos de idade, um primo meu que trabalhava com uma barraca de relógios na mesma feira, assim, do outro lado da rua da feira, né? Um primo meu que trabalhava com barraca de relógios falou bem assim: você quer vir consertar relógio comigo, vender relógio comigo? Uma barraquinha pequenininha, só que, né, eu falei, pô, é aí, é pra aí que eu vou. 10 anos de idade, com 10 anos. E aí eu estudava durante a semana e no sábado eu saía com minha mãe 5 da manhã, minha mãe ia pra barraca dela e eu ia pra barraca de relógios do meu primo com 10 anos de idade já consertar relógio. Trabalhei dos 10 aos 13 anos nessa barraca de relógios, trabalhando. E até hoje eu ainda sei consertar relógios. Até hoje eu sei consertar relógios. Acreditem. Sei trocar pilha, sei trocar pino, sei tudo isso. Sei colar mostrador, tudo, absolutamente tudo. Sei inclusive trabalhar com relógio automático. Pense aí, ó, essa história aí vocês nunca ouviram por aqui. Então, desde os 10 anos de idade, que eu já trabalho fora de casa, né? Na feira, consertando relógios. E aí, cara, com 13 anos mais ou menos, eu decidi que ia estudar no colégio interno, né? Uma escola agrotécnica federal de Santa Inês, uma cidade que tem no interior da Bahia também. E aí eu falei, não, vou estudar fora, vou estudar em Santa Inês, né? Uma escola agrotécnica, eu sempre gostei muito de roça, de fazenda, né? E eu falei, é minha oportunidade de estar mais perto, né? Porque a escola agrotécnica, o colégio interno que eu estudei, era em uma fazenda. Então eu ia passar a semana inteira, de manhã, de tarde e de noite, eu era interno, na fazenda. Então pra mim tava excelente. E aí com 13 anos, fiz a prova. Foi o primeiro concurso público que eu fiz na minha vida. Com 13 anos de idade, eu fiz o concurso público e passei. Eu fui o 37º colocado na época. Tinham 150 vagas. Eu fui o 37º colocado na época.
E aí quando você estava na 8ª série, você ia pro primeiro ano nesse colégio interno, né? Fazia primeiro, segundo e terceiro ano nesse colégio interno. E aí fiz o colégio interno, foram 3 anos, e aí voltava todo sábado para trabalhar, né? Sexta tarde eu voltava para trabalhar na barraca da feira. E assim foi, né, durante muito tempo. E aí eu tive o meu primeiro impacto de determinação. Primeiro ponto que me fez refletir, depois de um tempo, óbvio, que definitivamente eu tinha que ser determinado na minha vida. Eu era apaixonado por roça, por fazenda, mas minha mãe não tinha, né? Meu avô tem até hoje, mas é muito longe de onde eu morava. E eu queria um cavalo, cara. Não tinha fazenda, não tinha roça, não tinha uma posse para colocar o cavalo dentro, mas eu queria um cavalo. E com 13 anos de idade eu falei, eu quero um cavalo, minha mãe. Minha mãe falou, rapaz, eu não tenho dinheiro para te dar cavalo. Não vou te dar cavalo. Minha mãe, assembleana, né, crente, vai me dar um cavalo pra quê? Pra quê, cavalo? Você quer ir pra cavalgada, você quer ir pra festa de boi, de vaqueiro? Não vai não. Eu não vou lhe dar cavalo. E eu olhei pra minha mãe e falei, minha mãe, eu quero um cavalo. Se a senhora não me dá o cavalo, eu vou juntar aqui pra comprar o cavalo. Aí minha mãe falou, então junte. E deu risada. Minha mãe sabia que eu ganhava incríveis R$5 por semana na barraca. Ai, meu Deus do céu. O meu salário mensal era R$20. E aí, tá bom? Salário mensal? Era 20 conto, velho. R$20. Era o salário mensal com entre 10 e 13 anos de idade. Na época que junina, né, no São João, aí melhorava. No Natal, dava uma melhorada, né? Dava uma engordada na coisa. Mas até fora de Natal e fora de São João era 5 conto por sábado. E eu, acreditem, eu juntei durante 16 meses, R$5 por sábado e comprei um cavalo. Um cavalinho, pé durinho, tal, pra andar por ali. E eu comprei um cavalo. Eu tinha 14 anos quando eu consegui comprar um cavalo. Entre 13 e 14. Já tava perto dos 14 anos quando eu comprei um cavalo juntando dinheiro dos sábados do trabalho. E minha mãe olhou pra mim e eu cheguei com um cavalo na porta de casa. Eu cheguei com um cavalo na porta de casa, minha mãe olhou e falou, tá, você comprou um cavalo? Meu Deus do céu. E agora, onde é que você vai colocar esse cavalo? Eu falei, não sei, mas a parte difícil eu já fiz, foi comprar um cavalo. Eu tinha 13 para 14 anos. E eu determinado, juntei a grana e comprei o cavalo. E aí ela ficou tão abismada com aquilo, como uma criança podia ter tanto foco, tanta consistência, tanta constância, que ela falou, pronto, você comprou o cavalo, eu vou te dar a sela. E aí ela foi e comprou uma sela pra mim. Uma sela. E aí a gente conseguiu, né? Eu consegui aí ter a sela, o cavalo, e pagava R$5 por mês pra deixar o meu cavalo numa fazenda que tinha lá perto. E aí pagava R$5 por mês pra esse cavalo ficar solto lá, né, numa fazenda que tinha lá perto. E foi meu primeiro ponto de determinação na minha vida. O primeiro foi abandonar a barraca de minha mãe e ir trabalhar para os outros, né, um primo meu. E o segundo foi focar e comprar um cavalo aos 13 anos de idade, juntando dinheiro toda semana. Definitivamente, a partir daquele dia, a partir daquele momento eu falei, cara, o que eu quiser fazer, eu faço. É só eu ter foco. É só eu ter paciência. Cara, eu acho que foi um dos maiores aprendizados da minha vida até hoje. Até hoje foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Foi poder ver que o pouco que você faz diariamente, com constância, tem resultado. E foi o primeiro resultado acachapante que eu tive na minha vida. Acachapante. Com 13 anos de idade. Era um adolescente fácil? Não era um adolescente fácil. Não era. Era rebelde? Relativamente rebelde. Relativamente rebelde. E com 14, 15 anos mais ou menos,
eu falei pra minha mãe, pô, minha mãe, mas assim, ó, presta atenção como a vida ensina a gente e a gente absorve isso ao longo da vida. Eu tô contando a história da minha vida pra vocês, pra gente chegar lá no ponto. Mas vai aprendendo aí que ao longo da vida eu tenho esses aprendizados na minha cabeça até hoje. Até hoje. Tem coisa que a gente entende, que a gente absorve, mas não consegue entender ao longo da nossa vida. E eu tenho com plena convicção que aconteceu coisas parecidas com vocês ao longo da vida de vocês, a gente só não extraiu a informação que a gente precisava disso. 14, 15 anos mais ou menos, adolescência gritando, pesada. E aí eu queria uma calça, né? Queria uma calça, minha mãe, poxa, meu, eu tô precisando de uma calça nova, tal. E aí minha mãe falou, rapaz, não tenho dinheiro pra comprar calça pra você ir pra festa, não. Minha mãe é assembleana, velho, crente, pentecostal. Até hoje irmãzinha do ciclo de oração. É por isso que tudo que bate aqui volta. Filho, o joelho de minha mãe no chão, meu irmão, é poderoso demais. Assembleana, Aí, eu pedi uma calça pra ela sabia, tava perto do São João. Aí minha mãe falou, rapaz, eu não tenho dinheiro. E se eu tivesse, eu não ia comprar uma calça pra você, porque eu não queria a calça da barraca dela, né? Eu queria uma outra calça de outro lugar. Adolescência, né? Adolescência. Aí, ela falou, eu não tenho dinheiro. E se eu tivesse, eu não ia comprar dinheiro pra você ir pra festa. Não ia comprar uma calça pra você ir pra festa. Eu falei, poxa, minha mãe, eu acho que a senhora não tem dinheiro porque a senhora não organiza o seu dinheiro. Eu tinha 14 anos de idade. Aí falei pra minha mãe, eu acho que a senhora não organiza o dinheiro. Sabe o que a minha mãe fez? Cara, eu aprendi demais com isso. Eu acho que eu amadureci uns 8 anos em 2. Sabe o que minha mãe fez? Minha mãe pegou o cartão de crédito dela. Velho, eu lembro até hoje. Minha mãe pegou o cartão de crédito dela e falou bem assim, você tá vendo esse cartão aqui? Esse cartão aqui é o cartão do banco. Né? Não tinha negócio de cartão de crédito, débito. Não, era o cartão do banco. Esse cartão aqui é o cartão do banco. No último dia útil do mês, vai entrar o salário. Agora eu vou ter que dizer o salário de minha mãe. O salário é R$700. A época era R$700 que minha mãe recebia como professora. O salário é R$700. Para sustentar a casa, você, sua irmã e pagar todas as contas. Tá bom? Você tem a farmácia para pagar, você tem a padaria, o açougue, tudo. Tá bom? Se por um acaso, entre esses 2 próximos meses, você conseguir organizar as contas como você diz e sobrar, você compra a calça que você quiser. Ai, adoro. Você compra a calça que você quiser. Me entregou o cartão de crédito, o cartão dela. E aí, assim eu fiz. Acreditem, a partir daquele momento, eu só conseguia pensar na seguinte coisa. Estourei. Tô com um cartão, vai sobrar dinheiro, eu vou comprar o que eu quero, porque vai sobrar dinheiro, eu vou comprar o que eu quero. O que eu quero aqui, eu vou comprar calça, vou comprar um estribo novo pra parcela do cavalo, vou acabar com tudo. Ganhei. Agora eu sou o mantenedor. Ai, meu Deus do céu. E aí veio o segundo aprendizado mais encachapante da minha vida. Ouça os seus pais. Ouça os seus pais. Escute o que sua mãe tem pra lhe dizer. Eu passei os outros 2 anos, dos 14 aos 16, mais ou menos, até 17, perto de 17, sem saber como minha mãe conseguia fazer com R$700 o milagre de pagar as contas da casa, ter dinheiro pra feira, pagar o dízimo, óbvio, e não sobrava um centavo. Entenda, eu sacava o dinheiro dela no último dia útil, pagava as contas, nesse mesmo dia eu pagava as contas, é tudo na mesma. Quem mora no interior sabe aí, quem já foi no interior sabe como é, né? Você saca o dinheiro no banco e ao redor do banco tá tudo, né?
Tá tudo ao redor do banco. Tá tudo ao redor do banco. Então você já paga a farmácia, a padaria, o açougue, tal. E aí, cara, pagava pra ficar devendo o resto do mês. Porque não tinha como comprar à vista. Não sobrava um centavo. Não sobrava. Acabava. Naquele dia, acabava o dinheiro. Falava, velho, não sobra, minha mãe. Não tem dinheiro pro resto do mês, não tem. Separava R$ 80 para as feiras de verdura. Não sei como é lá para vocês, mas lá a gente fazia assim, a gente separava R$ 80 para as feiras de verdura. Hoje em dia, óbvio, R$ 80 não dá para uma feira, mas lá no interior, R$ 20 por sábado, a gente comprava frutas e verduras. R$ 20 por sábado, frutas e verduras. E aí, cara, separava esses R$ 80 e não sobrava absolutamente nada. Nada! Não... Olhava assim e falava, meu Deus, essa mulher vive de milagre todo mês. Que situação é essa aqui? Que situação é essa aqui? Acredite, eu passei 3 anos sem comprar uma calça. Eu fiquei 3 anos, enquanto eu estava sob o poder financeiro da casa, eu passei com a mesma calça. Não comprei calça nenhuma. Sabe quando foi que eu fui comprar uma calça? Ai, meu Deus, eu dou risada, mas é sério. Sabe quando foi que eu fui comprar uma calça? Quando eu juntei lá da barraca, juntei R$ 65 e comprei uma calça da Sawari. É, uma calça da Sawari, lógico, claro, debochadão. E aí, juntei, depois de muito tempo, tipo 2 anos e meio mais ou menos, comprei uma calça da Sawari por R$ 65. Mas eu não sabia o que é que aquilo. Até eu receber aquele cartão na minha mão, eu não tinha ideia do que a outra pessoa passava, não. Que era minha mãe. Não tinha ideia. Então, mais um aprendizado encachapante para a vida. Mais um aprendizado encachapante para a vida. Não, de forma nenhuma, julgue a vida do outro. Não julgue o fardo alheio. Carregue o seu fardo sem passar por cima de ninguém. Faça o seu para você ser por você. Não coloque a sua felicidade, como no meu caso, eu colocando a felicidade de uma calça nova no fardo de minha mãe, sendo que ela não tinha como pagar nem as contas. Então, a única pessoa responsável pela sua felicidade, pelo que você quer conquistar, é você. É você. E não outra pessoa. Não seus pais. Mas sempre escute o que seu pai e sua mãe têm para dizer. Sempre escute. Sempre escute o que o seu pai e a sua mãe têm para lhe dizer. Porque essa galera aí, pai e mãe, passa um perrengue para conseguir colocar a gente na onde a gente tá. E quando eu olho pra trás, vejo a minha trajetória, vejo o que eu já construí na minha vida, eu vejo o quanto minha mãe ralou pra isso, cara. Minha mãe e meu pai. Mas muito mais minha mãe, que ficava mais presente ali. Meu pai viajava muito e tal. Então, assim, muito, mas muito complexo, cara. Muito complexo. Então, se você tem um ponto a iniciar na sua vida, não coloque o fardo da sua felicidade no outro. Não coloque o fardo das suas metas, das suas conquistas no outro. Não coloque. Definitivamente. Parei uns 17 anos. De 16 para 17 anos eu parei de ter a responsabilidade das contas da casa. Por que parou, professor? Parei porque com 16 para 17 anos eu vim para Salvador. Eu tava... pega o bizu! Essa é boa também. Eu estava no colégio interno, né? Cara, Instituto Federal. Surreal de bom o aprendizado. Instituto Federal. Se vocês tiverem a oportunidade de indicar para um primo, para um filho, para um irmão, indique. O Instituto Federal é o que há de melhor no nível de qualidade no ensino. Eu era segundo ano
do ensino médio. Segundo ano do ensino médio. E o Instituto Federal, naquela época, a gente sofria muito com greves, e aí eu tava na metade do terceiro ano. Eu tava na metade do terceiro ano, eu não tinha concluído ainda o ensino médio. E aí, fiz o Enem, tava, né, distante do período que eu ia terminar o ensino médio, mas fiz o Enem. Fiz o Enem e anotem aí a minha pontuação na época, tá, gente? Na época, anotem aí a minha pontuação, 2006. Tempo, hein? Tempo. 2006. Eu fiz de 63 questões, eu acertei 60 questões. De 63, eu acertei 60 questões. E na redação, que valia 100%, eu fiz 91% na redação. Eu não tinha terminado ainda o ensino médio. Eu só tinha visto 2 unidades do terceiro ano. E eu fiz 60 questões das 63 e fiz 91% da redação. Eu arrasei na prova do Enem. E aí, como eu fui muito bem na prova, eu falei, ué, vamos colocar aí no ProUni, né, só por desencargo de consciência. Mas como foi que essa nota chegou? Foi do nada? Foi por poderes especiais? Não. Confissões de um adolescente. Não é que ia mais não, acredite. Confissões de um adolescente. Eu odiava estudar depois do expediente de estudo. Eu odiava ter que revisar. Ana Lu tá perguntando, e o cavalo? Ana Lu, fui pra muita vaquejada, muita cavalgada, muita argolinha, muita cavalgada, mas muita mesmo cavalgada com cavalo. Fiquei 3 anos com cavalo, e quando eu completei 18 anos eu vendi o cavalo, porque eu já não tinha mais tempo, eu tava em Salvador já, e aí não tinha mais como ficar indo e voltando. Não tinha como, viu? E aí eu vendi o cavalo. Mas vendi o cavalo lindo, gordão, maravilhoso. Vendi com sela, com tudo. Porque eu já não tinha mais como. Mas a minha paixão continua, tá? A minha paixão continua. Tá aqui, ó, o cavalão. Então, ó. E aí, cara, eu odiava estudar fora da sala de aula. Pra mim, eu tinha que estudar na sala de aula pra não precisar estudar depois. Pra não precisar estudar depois. Então, o que é que eu fazia? Que eu até hoje levo para minha vida esse outro aprendizado. Otimização do tempo. Se eu estava em sala de aula para estudar, eu estudava em sala de aula. Eu sentava na frente e focava. Focava mesmo. Focava. E entendia tudo, perguntava tudo, anotava tudo, fazia fluxograma, velho. Ligava os pontinhos, as setinhas. Eu tenho caderno até hoje lá na casa da minha mãe disso. Eu fazia setinhas. Sabe pra quê? Pra não precisar estudar depois. Porque eu não gostava. Não gostava de estudar depois. Eu queria fazer outras coisas, não estudar. E aí, cara, eu entendi naquele momento coisas que eu até hoje levo pra minha vida. Se eu tenho 20 minutos pra estudar, eu vou estudar esses 20 minutos. Eu tenho meia hora pra ler um artigo, eu vou ler o artigo. Isso é otimização de tempo, velho. É você não querer fazer milhares de coisas ao mesmo tempo e não fazer nada, ou fazer tudo mal feito. Então eu falava, se eu não quero estudar depois, se eu não quero ter mais tempo para estudar, eu preciso estudar no momento que eu sou obrigado a estudar o melhor estudo possível. E assim eu fiz. E assim eu faço até hoje. Assim eu faço até hoje. Quando eu pego uma coisa para fazer, eu faço a coisa. Sacou? Então é muito importante que a gente tenha foco, direcionamento. E isso até hoje eu levo na minha vida. Beleza? Fui muito bem no Enem. E aí, coloca aí qualquer coisa. Não, vamos colocar no ProUni, vamos se inscrever no ProUni. Vamos se inscrever no ProUni. Mas eu não posso, se eu ganhar bolsa ou não ganhar,
não vou ser chamado, porque eu não terminei o terceiro ano ainda. Não terminei o terceiro ano ainda. Então não vão me chamar. Não vão me chamar. Beleza, mas coloca aí qualquer coisa. Aí a colega que estava lá fazendo, estava na frente do computador, falou, coloca aqui curso. Aí eu coloquei e falei assim, rapaz, coloca alguma coisa que lide com bicho aí. No que é que eu pensei? Olha, agora eu tô contando pra vocês como foi que eu entrei na enfermagem. Se liga, se liga. Aí eu falei, coloca uma coisa que lide com bicho aí, ou com terra. Aí ela olhou a relação de cursos. Falou, ó, não tem vet, não tem veterinária, não tem agroindústria, não tem zootecnia. Aqui na Bahia tem direito, enfermagem e tinha nutrição. Eram os cursos que tinha assim na Bahia na época à disposição ali. Aí eu falei, coloca um que lide com bicho. Aí a colega deu risada e falou bem assim, vou colocar que lide com bicho gente. E me inscreveu em enfermagem. E me inscreveu em enfermagem. Em 2 faculdades aqui de Salvador. Me inscreveu em enfermagem. Depois de uns 40 dias sai o resultado. Adivinhe. Eu tinha ganhado bolsa de 100% nas 2 faculdades. Eu tinha ganhado bolsa de 100% nas 2 faculdades. Eu tava na metade do terceiro ano. O que é que eu vou fazer na metade do terceiro ano com 2 bolsas de 100%? Não tenho o que fazer. Era um instituto federal. O que é que eu vou fazer? Fui pro reitor. Falei, velho, não tem dinheiro. Não tem. De lá de casa não vai ter como sair dinheiro para pagar a faculdade. Ou eu passo numa pública, ou eu vou fazer com bolsa de 100%. Para eu fazer uma pública, eu vou fazer a pública na metade do ano que vem. Eu vou perder um ano. Se eu entrar numa privada agora, eu vou ganhar um ano. Falei, mas enfermagem é o que eu quero. Sei lá, eu vou tentar. Se eu não gostar, eu paro e faço outra coisa. Como tudo na nossa vida, né? A gente só fica no que a gente quer ficar. Então eu falei, eu vou tentar. Vou tentar. Fui no reitor da escola. Cheguei, professor, é o seguinte. Eu ganhei 2 bolsas de 100% no ProUni. Aí ele, que ProUni, garoto? Ele é da Paraíba. Aí, que ProUni, garoto? Oxe, você tá na metade do terceiro ano, você ganhou bolsa de ProUni? Que ProUni? Você não tem como fazer ProUni. Eu falei, não, professor, eu ganhei as bolsas. Eu ganhei as bolsas, tá aqui. E aí mostrei pra ele. Aí ele olhou e falou, e agora? O que é que você vai fazer? Aí eu falei, não, professor, eu vim aqui justamente pro senhor me orientar. Eu ganhei as bolsas. A minha parte eu fiz. Agora me oriente, o que é que eu posso fazer pra ir estudar? Aí ele olhou pra mim e falou, e você quer ir estudar? Eu falei, quero. Aí ele, então, peraí, eu sou seu... Ele era, né, além de reitor da escola, ele era meu professor de matemática. Aí ele pegou a caderneta, quem lembra de caderneta aí? Eita, que eu fui no tempo agora, hein? Pegou a caderneta na minha turma e falou bem assim, em relação à matemática, você tem na primeira unidade 10, na segunda unidade 10. Então, na terceira e na quarta, pode considerar mais 2 10. Eu consigo te entregar. Eu falei, o quê? Professor? Vou correr atrás dos outros professores. Corri atrás dos outros professores. Só que era uma escola técnica, gente. Era uma escola técnica. Eu tinha que ter a nota dos professores do ensino médio e dos professores do técnico. Eram 18 matérias, gente. 18 matérias. 18 matérias. E o reitor me deu 2 10 na terceira e na quarta unidade para me entregar o histórico escolar.
Diploma ele não ia ter como me entregar, certificado ele não teria como. 18 matérias. 18. Aí, fui atrás dos 17 professores faltantes. Fui em todos os professores. A unanimidade foi: Miller, a gente vai te dar nota para você ir, porque você presta atenção em todas as aulas. A gente nunca precisou chamar sua atenção, você senta na frente e tira todas as dúvidas, você ajuda a gente quando a gente precisa, você é um cara que nunca foi pego colando. Então, assim, não tem como negar isso a você, sendo que você ganhou uma bolsa e pode ser a sua oportunidade de fazer faculdade. Olha como a vida devolve o teu foco. Naquela hora eu falei, cara, se eu fosse um mangueado, se eu fosse um pé rapado que chegasse lá, ficasse no fundo tirando onda, jogando bolinha de papel, resenhando, será que eu ia ter essa unanimidade? 18 professores me deram nota pra eu... 18. Eu lembro que 2 professores fizeram, né, uma resenha lá. Eu não vou dar nota não. Eu não vou dar nota não, porque ele é muito metido a besta. Eu não vou dar nota não. Ele quer sair na segunda unidade só porque ele ganhou bolsa. Eu não vou dar nota não. Aí o professor de física foi lá, conversou com eles. Rapaz, dê a nota ao menino, rapaz. Não atrasa o lado do menino não, que esse menino vem matar vocês depois. E que não sei o quê, papapá. Resenhas à parte. Eles deram a nota e os 18 professores me deram a nota. Eu, depois de 2 semanas que saiu o resultado do ProUni, eu peguei o meu histórico escolar, botei debaixo do braço e fui para Salvador fazer a inscrição da faculdade. Quando eu cheguei, né, eu falei, bom, vou fazer enfermagem, eu tenho que saber que, né, que zorra é que esse povo quer, que esse povo faz. Onde é que eu vou me inserir na enfermagem enquanto profissão? Eu tinha muito tempo, eu era muito velho, né? Eu era já um idoso. Eu tinha de 16 para 17 anos. Eu tinha de 16 para 17 anos. E aí eu falei bem assim, rapaz, eu tenho que ver o que é. E aí procurei ver o que é. Olhei, procurei e falei, a única coisa que me coloca brilho nos olhos dentro da enfermagem é o atendimento pré-hospitalar. É trabalhar na rua, é atender paciente grave na rua. No primeiro dia da faculdade, a professora de auditoria, primeiro dia de faculdade, ela foi fazer boas-vindas, tal, discutir alguns assuntos com a gente, tal. E aí ela era minha professora de auditoria, seria, né, no 4º semestre ela seria minha professora de auditoria. E aí ela, no primeiro dia de aula, ela perguntou, né, aquela perguntinha básica de toda a primeira aula. Bem assim, o que é que você quer ser quando você terminar a faculdade? Onde você quer trabalhar quando você terminar a sua faculdade? Eu tinha 17 anos. Quando eu comecei as aulas, eu tinha 17. Aí eu olhei pra ela e falei, não, eu quero ser socorrista do SAMU. Aí ela deu risada. Ela falou assim, pra ser socorrista do SAMU, você tem que passar num concurso. Você acha que é fácil? No primeiro dia de aula. Aí eu falei, não, mas eu não disse que seria fácil, não. Eu falei o que eu quero ser. E o que eu vou ser, Eu tinha 17 anos. O que eu vou ser, Até hoje eu lembro da cara dela. O nome dela é Aldires. Oi, Aldires, tá por aí, meu amor? Beijo, E aí, cara, no primeiro dia de aula, eu falei, quero ser socorrista do SAMU. Acho que deu certo, né? Acho que deu bom. Fiz a faculdade. Não conseguia mais voltar, né, pra Lajeado, não conseguia mais voltar pra Lajeado pra trabalhar nos sábados. Então, pra me sustentar em Salvador, eu tive que arrumar um emprego. Com 17 anos, tive que arrumar um emprego. Então, eu passei a faculdade inteira trabalhando. Toda, a faculdade toda trabalhando. E no 5º semestre eu consegui um estágio remunerado. Do 4º pro 5º semestre eu consegui um estágio remunerado. Foi aí que eu saí do trabalho e fiquei só no estágio remunerado. Recebia.
A história do estágio remunerado também é muito boa. É muito interessante, porque eram 60 vagas, eram só 60 inscritos para uma vaga. E aí eu cheguei com uma ruma de gente, a sala lotada. Eu falei, gente, oh meu Deus, eu nem falar direito sei, gente, eu sou da roça. O que é que eu vou fazer dentro de uma sala com 60 pessoas, todo mundo daqui de Salvador? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou passar nesse processo, gente? Não vou não, mas eu tô tranquilo. Eu vim para participar, para conhecer um processo seletivo, então tá de boa. Vou fazer com a alma aberta. E aí fiz aquelas coisas lá, né? Aquelas, né, que a psicologia faz, não é? Aquelas atividades coletivas, tal, não sei o quê. Fui convocado para a segunda fase, entrevista. Falei, opa, olha nós aí na entrevista. Quando eu chego na entrevista 20, eu falei, ó, já cortou um bocado, muito bom. Cheguei na entrevista, tal, discuti, conversei, papapá. Pronto, terminou, fui embora. Cheguei em casa, meu 1100 tocou. O 1100, como é que ele fazia? Era assim mesmo. Eu, puf, atendi o 1100. Alô, era 1100, eu tinha 1100. Eu fiquei muito tempo. E eu zerei o jogo da cobrinha algumas vezes. Tá bom? Só pra avisar. E aí eu, alô, era de lá. Era da empresa. E eu já estava para começar na segunda-feira. Eu tinha que ir entregar documento, porque eu ia começar segunda-feira. Desse jeitão. E aí consegui, né? Conseguia organizar as contas ali. Pagava metade dos meus custos. A minha mãe pagava a outra metade, que correspondia à minha irmã, que morava comigo, morou comigo durante um tempo. E aí consegui terminar a faculdade. Na marra, na tora. Marcão tá aqui, Marcos Dória tá aqui, teve aqui em casa semana passada e eu comentei com ele. Que na época da faculdade, pra vocês entenderem como é que funciona quando o cara é quebrado, quando o cara é pobre, tem que estudar, tem que ser na raça, tem que ser na marra, senão não vai não. Se não tiver determinação, o cara desiste, velho, desiste, porque tudo vai convergir pro cara desistir. Tudo. E aí, velho, era assim, ó. Pra quem conhece Salvador, ou pra quem até já passeou, vai ter mais ou menos ideia, vai ter mais ou menos noção. Eu trabalhava no hospital que ficava na Barra. Hospital Espanhol. 3 dias na semana eu era estagiário de auditoria pela empresa no Hospital Espanhol. E a minha faculdade, nos 5 primeiros semestres, 4, 5 primeiros semestres, era no comércio. Tá? O Hospital Espanhol é na Barra, do lado do Farol da Barra. E o comércio fica a mais ou menos uns 4,5 km de lá. Aí eu tinha que escolher. Ou eu ia pra faculdade de ônibus, ou, presta atenção, ou eu ia pra faculdade de ônibus, e aí não sobrava a grana pra tomar uma Skol e comer meio pirão de aipim com carne do sol, na quarta-feira, dia de jogo do Corinthians. Quarta-feira era o dia da descompressão. Jogo do Corinthians, eu tomava uma cerveja e comia meio pirão de aipim. A conta dava 15 reais. Se desse mais de 15 já era, eu não conseguia. Tinha que dar 15. Não podia tomar 2 cervejas não. Empolgar nunca. Aí eu escolhia. Ou eu fazia minha quarta da descompressão, ou eu andava da Barra até o comércio, 4,5 km, do hospital até a faculdade. E eu ia 4,5 km, pelo menos 3 vezes na semana, da Barra pro comércio, andando, subindo ladeira, porque prioridades, lógico, claro, eu já tinha 18, 19 anos, eu queria tomar minha cervejinha, eu queria comer minha carnezinha do sol, então eu andava, era uma titela, ó, era magérrimo.
Era magérrimo. Fazia minha quentinha, ó. Colocava aqui, ó, minha quentinha era desse tamanho, gente. Desse tamanho a quentinha. Era macarrão com carne, jabá, carne de sertão, frita. Ó, cortava bonitinha, fritava ela, torrava ela, jogava dentro do macarrão. Ficava uma delícia, ó. Chegava, deu água na boca. A boca virou brejo. E aí, ó, levava pra faculdade pra esquentar. Chegava na faculdade, esquentava a minha comida, comia, e aí ia pra aula. Sim. E foram 4 anos e meio exatamente assim, fazendo quentinha, levando, tomava café em casa com bolacha, chegava meio-dia, não tinha negócio de almoço, de lanche, que lanche, esqueça lanche na sua vida, lanche nada, você vai tomar café, almoçar e comer de noite, o que tiver. Simples assim. E foi assim ao longo dos 4 anos e meio. Ai, passei perrengue. Cara, todo mundo passou perrengue. Você acha que só você sofreu na faculdade, Alecrim Dourado? Você acha que, ai meu Deus, olha que sofrimento, meu carro é popular. Carro? Me bata um abacate. Eu pegava uma lá pra um ônibus lá pra Barra Avenida, o nome do ônibus, que o ônibus já chegava no ponto que eu entrava com 250 pessoas. Era. E só minha opinião importa. Cabia 250 pessoas. Só que sabe o que era diferente? Eu sabia que aquilo ali era o processo. Eu sabia que aquilo ali fazia parte do processo. Para eu ser socorrista, para eu ser profissional do SAMU, eu precisava passar por aquilo. Eu precisava passar por aquilo. Fazia parte do processo. Então não era reclamar, era viver aquilo, extrair daquilo tudo que eu podia aprender. Tudo que eu podia aprender. Tudo que eu podia aprender. E aí, cara, uma coisa super interessante. Hoje em dia eu ainda encontro com pessoas, eu ainda encontro com colegas daquela época que eram profissionais já de saúde e tal, nos hospitais e tal, já trabalhavam como profissionais de saúde, eu era estagiário. E até hoje eu ainda me conecto com pessoas daquela época. Até hoje eu ainda me conecto com pessoas daquela época. Essa semana eu ouvi um colega chegou pra mim e disse, cara, tal enfermeira falou que você foi estagiário lá no hospital dela. Disse que você era completamente diferenciado, que você tinha foco, que você chegava e queria fazer. Você pedia pra fazer, pedia ajuda. E outra, não pedia pra fazer só a atribuição do enfermeiro, não. Você queria aprender o que todo mundo fazia. Você queria aprender qual era a função de cada um, ajudava cada um a fazer a sua função para entender o processo. E quando o colega me falou isso, essa semana, eu travei e falei, ó, mais um aprendizado que a minha vida me deu ao longo da minha história. Foi o de querer entender o todo, para entender que a fase difícil, a fase complexa, faz parte do processo. Não há mal, não há ruim, coisa chata, não há sofrimento que vai durar para sempre. Não, velho, faz parte do processo. E aquela história clichê de que mar calmo não faz bons marinheiros, é totalmente razão. É clichê, mas tem razão. Tem razão. Para você criar crosta, casca grossa, você tem que passar pelos processos. E os processos fáceis não vão te dar casca grossa. Não vão te dar casca grossa. Você não consegue ser resiliente passando pelo leve, pelo fácil. A resiliência só vem no tenso, no difícil, no complexo. No dia da minha colação de grau, eu saí de um hospital de manhã e já estava trabalhando como enfermeiro. Já estava trabalhando para uma empresa como enfermeiro. Saí de um hospital de manhã, fui em outro hospital fazer auditoria de tarde, saí desse hospital 5 da tarde, passei em casa, tomei um banho, peguei a beca e fui para a colação de grau.
no dia da minha colação de grau, eu já tinha trabalhado em 2 lugares. Aí eu pergunto a vocês, será que todo o foco e determinação que a gente tem ao longo da nossa vida, será que aquele menino de 13 anos que comprou um cavalo não estava presente no dia da colação do meu grau? Ele estava lá. Ele estava lá. Aquele carinha que aprendeu a ser determinado com 13 anos de idade, aquele carinha que comprou um cavalo com 13 anos de idade, que chegou na porta de casa com um cavalo só com cabresto. Que loucura. Só com cabresto, um cavalo na porta de casa com 13 anos, ele tava lá, velho. No dia da minha colação de grau. A mesma determinação. É. Aí as coisas todas melhoraram. Só que não. Só que não. O que é que eu comecei a fazer? Estudar para concurso. Por quê? Porque a professora me disse no primeiro dia de aula que não era fácil trabalhar no SAMU porque você precisava passar por um concurso. Não era fácil trabalhar no SAMU. Você não vai conseguir trabalhar no SAMU assim, não. É difícil. Você tem que passar num concurso. Você acha que é fácil? Eu falei, não, não acho que é fácil, não. Mas eu não disse que era fácil. Eu vou conseguir. Comecei a estudar para concurso. E aí, meu querido, quando você tem determinação, quando você tem foco, tem direcionamento, tem método, você chega onde você quer. Pode demorar, como foi no cavalo, né? Pode demorar, mas você chega onde você quer. Passei 8 meses da minha vida estudando de domingo a domingo, 2 horas por dia. Todo mundo se surpreende quando eu digo que foram 2 horas por dia só. Foram 2 horas por dia. Mas sabe o que é que eu aprendi lá na escola técnica? Que quando eu estivesse estudando, eu estaria estudando. Nada tiraria o meu foco, porque eu precisava estudar naquelas 2 horas. Ah, você não estudava 6, 8 horas por dia? Não, não. Não estudava 6, 8 horas por dia, porque eu trabalhava em 2 lugares. Não tinha como estudar 6, 8 horas por dia. Não tinha como. Eu tinha que dormir pra acordar e trabalhar, ou eu tinha que ir trabalhar e voltar pra casa pra dormir. Trabalhava em 2 lugares. Então eu estudava 2 horas por dia, de domingo a domingo. 2 horas por dia, de domingo a domingo. Fazia chuva, fazia sol. Era São João, Carnaval, Semana Santa, caralho. 2 horas por dia. 2 horas por dia. Focado. Direcionado. Show. Com 8 meses, fiz o primeiro concurso. Passei. Fiz o segundo. Passei. O terceiro concurso era o do SAMU. O terceiro concurso era o do SAMU. Aí as pernas, ó, ficou bamba. Falei, eita, pega. Agora que deu, o SAMU abriu inscrição, eu já fiz a inscrição, eu já tô estudando e é pra lá que vai, uma vaga minha. Uma vaga minha. 138 vagas? Não. Vou fazer e metade vai pra UPA, metade vai pro SAMU, vou fazer e vou entrar no SAMU. Vou fazer e vou entrar no SAMU. Quando saiu a relação de candidatos, em 2010, quando saiu a relação de candidatos, eram 8.830 candidatos para 130 e poucas vagas. 8.830 candidatos para 100 e poucas vagas. 128 vagas. Aí eu falei, eu só preciso de uma vaga, mas tá tenso o negócio. Gente do Brasil inteiro. Foi o concurso mais disputado do ano no país. Porque há muito tempo atrás o salário era super atrativo. Era super bacana o salário. Então, era super atrativo. E aí todo mundo veio para Salvador fazer. Até hoje, inclusive, eu tenho diversos colegas do Ceará, colegas do Piauí, colegas do Espírito Santo, colegas de Minas, do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Por quê? Porque na época do concurso vieram fazer e passaram. E aí vieram pra cá. Beleza? E aí, cara, eu passei no concurso do SAMU. Eu passei, eu fui o
sexto colocado no concurso com 8.830 pessoas. Eu fui o sexto colocado. Eu só fiquei atrás dos 5 colegas mais monstros que eu já vi na minha vida. E, de fato, os colegas muito bons. Muito bons. A galera que tava do 5 pra cima, meu pai amado. Eram super inteligentes. Super inteligentes. São até hoje, óbvio. Eu conheço todos eles. Eu fui o sexto colocado. Mas aí vem o segundo problema, né? Você passou num concurso, bebê. E agora título pra colocar? Eu não tinha título. Eu tava na pós-graduação. Eu estava ali, ó. Na pós-graduação ainda. Remando ali na pós. Então eu não tinha título pra colocar. Eu falei, ferrou. Eu vou cair isso aqui muito pra baixo. Vou cair muito. Me ferrei. Vou cair muito. Do concurso, de modo geral, eu errei, eu acho que 5 questões. Fechei a redação. 100% na redação. E aí a galera, pô, ele é muito bom em redação, né? 91% no Enem, 100% agora é. Adivinha do que minha mãe é professora? Adivinha quem pegava no meu pé? Minha mãe foi minha professora de português e redação. É. Um determinado, né? Um predestinado, né? Um predestinado pela mãe a ser bom em redação por minha mãe. Me forçava. Bora, melhore. A sua não tá boa não. Vá, faça de novo. É, desse jeito. Então, eu fiz o concurso e esperei o resultado da prova de título. Só que eu fui tão bem na prova, tão bem na redação, que quando saiu o resultado final, eu caí de sexto para 11º. A maioria dos colegas que colocou título entrou, né? Quem tinha muito boa pontuação na prova e na redação ficou na minha frente. E uma colega, que até hoje eu não perdoo ela, entrou porque ela tinha alguns meses a mais que eu. Ela só entrou porque ela tinha tipo 4 meses a mais que eu. Eu até hoje resenho com ela. Eu falo, véi, você roubou o meu 10º lugar. Você sabe disso? Porque você nasceu 4 meses antes. Você era mais velha. E aí você roubou o meu 10º lugar. E aí, cara, foi mais um ano pra chamar. E lembra dos 2 empregos que eu tinha? Os 2 me demitiram. E adivinha por que me demitiram? Me demitiram porque eu passei em concurso. Ah, que legal. Você já viu uma demissão dessa? Ó, você passou num concurso, eu vou lhe demitir, tá? Porque a sua prioridade não é mais aqui. O outro me demitiu falando assim, não, Mila, é porque você tem muito mais futuro. Uma coordenadora minha me demitiu por causa disso. Não, Mila, não. Você tá passando em todos os concursos que você faz. Você tem mais futuro do que fulano. Então fulano fica e você vai. Ai! Eu adoro. Eu adoro. Eu fui professor da filha dessa mulher depois, na faculdade de medicina. Fui professor. Não, você tem muito mais futuro. Viu? Aí você vai e fulano fica. Fulano é mais ou menos, aí ele fica. Aí você que tem futuro, aí você sai. Você tá demitido, porque você tem futuro. Ai, ai. É legal, né? É bacana. Então, passei, foi luta, peleja pra conseguir entrar, cara. Porque o prefeito não nomeava, não chamava. Era uma agonia, um desespero. Chamou, entrei. Estamos aqui há 12 anos, trabalhando com o que eu me propus a trabalhar. Sou um entusiasta da docência em urgência e emergência. Gosto demais da profissão socorrista. Gosto demais do conceito, na verdade, de socorrismo, tá certo? Não é uma profissão, é um ato, tá certo? É um conceito, mas não é profissão. A partir do momento que a gente se predispõe a sair de casa para atender alguém que está numa situação de vulnerabilidade, seja física, mental, seja de qualquer outra forma,
definitivamente, você é uma pessoa que merece respeito. Então, ser socorrista não é ser enfermeiro, ser médico, ser técnico. Não, ser socorrista é alguém que pensa na importância de dar um primeiro atendimento com qualidade para alguém. Então, ter 12 anos fazendo o que eu escolhi fazer, ter esse tempo todo atendendo e estudando para ser um bom socorrista, uma boa pessoa diante de alguém vulnerável, é super bacana, é super importante para mim. Super bacana, super importante. Porque a gente precisa desenvolver na gente a capacidade de aprender todo dia, aprender com todo mundo e dar o melhor que a gente puder ao nosso paciente no nosso dia a dia. Quando a gente entende que trabalhar em emergência, trabalhar em APH, não é ser grosseiro, não é ser arrogante, não é aquela vibração, fazer polichinelo, rastejar na lama. Não tem nada disso não, cara. Não tem nada disso não. Eu sou um cara que vive em função do trabalho, do estudo, para aprimorar a minha técnica, para aprimorar os meus colegas, que são os meus alunos, que estudam comigo no dia a dia, que estudam comigo para concurso, que estudam comigo para urgência e emergência, para serem referências em urgência e emergência. Então, a meta não é ser melhor do que ninguém, a meta não é fazer mais atendimentos, fazer mais procedimentos, não. A meta é ser um profissional com qualidade técnico-científica para entregar ao meu paciente o melhor socorro que eu posso dar. O melhor socorro que eu posso dar. Então eu acredito muito nisso quando eu falo de socorrista, de socorrismo, por um conceito que né, nessa perspectiva, nesse aspecto, de enxergar a possibilidade de dar um primeiro atendimento adequado, que não traga mais malefício do que benefício ao paciente. Beleza? É um atendimento que vai parar aquele processo que pode levar a vida da pessoa, né, pode levar a vida da pessoa a definhar, né, pode levar a paciente à morte se você não intervir, mas você não precisa intervir invasivamente, intensivamente, não. Ser socorrista não é isso. Ser socorrista é você ter compaixão pelo outro, entender que o outro está numa posição vulnerável e que você não pode exceder o que você sabe. Mas você pode fazer pelo outro o que aquela outra pessoa pode fazer por você. Então, nesse 11 de julho, a gente pensa exatamente assim. A gente pensa que ser socorrista é entender a responsabilidade de dar o primeiro atendimento de forma adequada. Beleza? É entender isso. É compreender isso. Então, a partir do momento que você diz, eu quero ser socorrista, você tem que entender o que é que significa isso. E não é aprender procedimento invasivo, não é querer fazer, eu quero aprender a, sei lá, pranchar, aprender a isso, aprender aquilo. Cara, ser socorrista não é isso. Ser socorrista é entender o que você pode fazer pelo outro no momento de vulnerabilidade a partir do que o outro está apresentando. Beleza? Que bom. Quero saber de vocês, vocês gostaram da live? Vamos lá, vamos lá. Dia do socorrista, vamos lá fazer uma foto boa aqui, bora? Fazer uma foto legal. Aí. Vamos fazer uma fotinha legal pro dia do socorrista? Faz o print aí e me marca. Faz o print aí e me marca. Faz o print. Aê, meu povo. Muito bem, muito bem. Bom, deixa eu botar a marca. Vocês gostaram, né? Ó, tem uma marcazinha aqui, ó. Tem uma marcazinha. Ai, eu adoro essa ambulância. Ai, que linda. Ai, que linda, velho. É muito linda. Ela pisca e ela também faz barulho, ó.
Era isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? A nossa live do Play hoje foi mais uma live do Play para inspirar vocês, para vocês entenderem também um pouquinho da minha história, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijão, fiquem com Deus. Um abraço pra galera aí que tá aqui há muito tempo, tá aí o tempo todo, tá bom? Um beijão. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Um beijo, Deus abençoe. Papá, um beijo também, irmã. Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Já sabem, né? Fica bem, anjo.